parceiro? Pode ir. Tá. Agora ele... Quarto episódio do Boteco do Chula Podcast. Nada, recebendo esse cara sensacional. Aonde eu fui para vários programas para ser entrevistado por ele. Um fenômeno. O cara é show, é top. Mora no coração do Chula. E hoje eu tô aqui recebendo ele. Dudu. Chula, te amo. Olha... Você é maravilhoso. Que honra. Nós já dançamos festa junina online na época da pandemia. Já fizemos uma dancinha lá do Arrocha, o Tchaco, já fizemos. E aí você já foi no meu programa lá no Mundo Menezes naquela ocasião. E você é um cara foi que eu estouro. admiro. E o pior é que nós fez essa dancinha tudo de primeira. Ainda bem que na nossa live, no nosso programa, não tinha VAR. Exatamente. E naquela época da pandemia era o mais interessante. Porque eu falei, Chula, a gente fez um programa que chamava Fala Comigo. Você ligava pra pessoa, na época da pandemia, e fazia o quê? Live sertaneja. Fazia. Estouro. Aí eu liguei pro Zé Roberto, Zé, vamos fazer um treino fitness online? Ele quase me matou. Eu falei, é só pra gravação, não precisa fazer pra render. E o tanto que nós arrecadou de cesta básica na nossa live para ajudar as pessoas pobres das enchentes em Atalaia, nos interior de Atalaia. Eu acho que a função também foi essa, de ajudar, mas aí a gente dançou. Eu falei, Chula, vamos fazer a festa junina, vamos. Aí ele falou, pode me ligar que eu já tô pronto. Quando abre a câmera, ele tá com o dente pintado. A cara lembra? Chapeuzinho de palha. Eu só lembro, quando você mandou botar o chapéu e pintar o dedo, eu só lembrei da época do Flamengo, quando eu cheguei, quando tinha esse... O cafezinho. Tudo o cafezinho. Que a doutora tirou pra botar um fixo só pra me sorrir enquanto aprontava o permanente. O permanente, né? E tal, fui com um provisóriozinho logo namorar na praia. Aí na hora que eu passei a língua no pescoço da menina, pra ela sair que a onda veio. E levou o meu dedo. Ela botou um gente tão rosa que parecia o céu da boca mesmo. E olhava pra água, pra entrava pra cá. Ele fundava. E a menina dizia, o que foi, meu nome? Mas o que tá acontecendo? Passa a língua ou agora não? Eu só sei que quando eu não vi mal peixe rosa, eu disse, Jack! Rose! Titanic! Não, afundou filho! Fundou junto. Isso aí você foi embora, falou que tava com dor de cabeça. E eu soltei ela que foi o jaqueca! E o jaqueca sai com a porra de dentro da água. Eu vou olhar pra menina como? Aí meu compadre Michel disse, que foi? Eu disse, ele caiu, eu me disse que tá com jaqueca. Isso no sábado, eu fiquei o sábado à noite, o domingo sem sair da concentração. Pra no outro dia ir pro dentista pra botar o permanente. Não, e outro poder detalhe, que o pessoal, pouca gente sabe, que na sequência você botou depois um que ainda não era o fixo, meteu um gol lá na gávea. Aí foi o do Tchaco, que ela dança o Tchaco, né? Aí não sai aquela música, Tchaco, eu tô em cima, tô embaixo. Aí pode levantar, produtor, diretor, sei lá que porra. Tem que abrir mais. Mas pode aí dizer tem que assim, abrir mais a câmera. Aí dizia assim, cadê? Olha lá, agora aí, foi. Jaco, eu tô em cima, tô embaixo. Aí, Jaco pra frente, Jaco, oxe, Jaco pra... Aí, a torcida do Flamengo já ficava esperando eu dançar. Mas na hora que o lateral foi na linha de fundo que cruzou, que eu dei a testada, eu fiquei aqui. E o jogador do Flamengo, vai, dança, a torcida tá esperando. Eu, como? Como? O Deus vi só a bola indo junto com o dente rosa pra dentro do gol. E os caras... Foi junto, aí os caras pegou ainda o dente, acharam porque era rosa e dava pra você... Era o branquinho, o dentinho e por baixo era rosão. Aí colocava. Aí quando pegaram na grama da Gávea, cheio de mato e lama, fui no banheiro, limpei e cachei.
Voltei pro gol. Você sabe que esse negócio do dente, cara, tem uma história maravilhosa do índio, o índio zagueiro. O índio zagueiro. O índio zagueiro Ali, pelo amor de era Deus. doido. Não existe aquele. Pediu não. chiclete pra você. Aquele cara realmente. Aloysio, qual foi o zagueiro pior da sua vida que foi a sua. Seu pesadelo. Seu pesadelo. Não tem um Fred Krueger, sexta-feira 13. O Jason, que o Jason, todo mundo lá. Não tem um Jason. Foi esse índio. Rapaz, o papai Muricy pegou e disse, olha, pra onde ele for, você vá, acompanhe. O Inter jogava com 3 zagueiros. E o homem subia, voltava. Subia com 15 minutos. Papai Muricy, bota o Thiago Ribeiro. A panturrilha dele é Parecia maior. um cupim, cara. A panturrilha dele é maior do que as minhas 2 coxas juntas. É verdade. Então ele me marcando e fugando aqui no meu pescoço. E eu, que isso, índio? Que isso, cara? Ele, é isso aí. Não vem com negócio aqui, não. E eu mastigando chiclete. Aí ele disse, e me dá a porra de um pedaço do seu chiclete. Eu disse, tu quer o quê, bicho? Chiclete. Um pedaço. Eu disse, babado, sem gosto, todo custo, cheio de custo. Ele, eu quero. Eu achei que era brincadeira, eu tirei um pedaço dele. Tá gostoso. Tá Ele gostoso. é totalmente louco. Isso Exatamente. impressionante. Sabe o que ele fez uma vez lá no Beira-Rio? O Abel era técnico do Inter, e aí ele lá, né, posicionando e tal, aí uma hora ele veio, subiu pra cabecear, a dentadura dele ficou meio bamba. Aí ele pegou, correu assim pro banco, aí galera, segura aí, quando jogou, os caras, a dentadura caiu. Ele voltou assim, ele é totalmente louco. Não existe, o índio é não existe não. E eu quero dar os parabéns, né, 14 anos de TV. De TV. 14 anos de ESPN. ESPN, Fora os outros que fora eu trabalhei na Rádio Globo. Foi na época que a gente, 2005, 2006, quando eu cobria o São Paulo, aí Rádio Globo, depois trabalhei na Record, trabalhei na Transamérica, trabalhei no Band Esportes, trabalhei em vários outros lugares, mas na ESPN eu tô 14 anos. Porra, merecido. O pessoal carinho, deve pensar em casa que eu sou velho, é porque eu comecei muito cedo. É que a minha carcassinha aqui é porque eu tomei muita chuva. Ele veio todo maquiado, com o boteco do Chu lá. Exatamente, merece uma make dessa. Na verdade, eu saí da TV e já vim pra cá com o maior orgulho, o maior prazer. Que, olha, o chamado do Chula é uma convocação. Isso aqui é maravilhoso. E eu acho muito legal, Chula, vocês, ex-jogadores, se propondo a vir para a área da comunicação, que eu acho espetacular, porque tem espaço para todo mundo. Tem gente que fala, pô, o cara não é jornalista para entrevistar o cara. Para mim, todos vocês são bem-vindos, porque é outra área, é outra, sabe, traz um respiro para a nossa área de entrevistador. É uma honra estar aqui com você, você me interessando depois de tantas vezes eu te entrevistar. E eu saí da TV hoje, saí do programa que eu apresento lá, o F-Show, que agora é um novo programa, né, da ESPN, tem um mês que mudou o nome. E aí o que acontece? Eu vim para cá. Aí a menina da maquiagem falou, pô, você tá bonita. Eu falei, sim, eu já vou direto. Porque quando acerta, eu não tiro até a noite. O pessoal fala, é tão bonitinho. Todos os programas que eu vou, aí já me chama. Vê a maquiagem. Eu digo, vai resolver o quê? Mas ajuda. Olha bem pra mim, você me conhece sem maquiagem. Olha como agora tá. Eu digo, vai resolver. Mas imagina, você vai lá na ESPN, ela me maquia todo dia. Então olha o desafio que ela tem diário. Você vai lá, você chega. Só você chegar e ir embora. Me fala, o que é que você tá achando hoje, cara, do futebol brasileiro com essa arbitragem de 14 anos, fora, né, que você... O que é que você tá achando dessa arbitragem aí em seguida, não é? Sim. Entendeu? Prejudicando os clubes. Ó, você tá falando do tempo, eu tenho 25 anos de carreira, né? Comecei em 2000. Se você for olhar, quando eu comecei lá, pô, tinha 18 anos, eu olhava o futebol, você via o árbitro um pouco mais rigoroso, ou seja, o árbitro, a galera conversava, acho que vocês conversavam mais com o jogador, com o árbitro, tinha mais a troca de ideias, tinha várias vezes que o árbitro provocava o jogador provocava o árbitro e a vida seguia, tipo, o Chula vai jogar sua bola, não sei o quê, pô, tá jogando nada e vem reclamar toda hora, vai, não sei. Então, os caras da antiga tinham muito isso. Depois mudou um pouco, né? E eu acho que a arbitragem ela vem com uma nova fase e tal, mas eu acho que caiu muito o nível, mas muito mesmo, porque hoje com o VAR, a impressão que eu tenho é que os árbitros transferem responsabilidade. O cara do campo já não apita mais nada. Não apita mais nada. O auxiliar, o bandeirinha, o antigo bandeirinha, daqui a pouco os clubes vão vender para sócio torcedor para você ver o jogo do campo.
Porque eles não têm mais função, o cara vai lá e ele fica com medo de marcar, porque ele espera a marcação do VAR. E o árbitro, para mim, nos últimos tempos nós tivemos uma série de pênaltis, teve um árbitro que marcou um pênalti, fizeram uma rodinha em torno dele, ele falou, calma, então eles estão vendo lá. Ué, mas você não é o árbitro, você está fazendo o quê aqui? É verdade. Então eu acho que a arbitragem brasileira, o nível é muito ruim, está caindo cada vez mais, e o problema, Chula, é que coloca ali em xeque o trabalho do ano todo. Imagina você trabalha no São Paulo, você jogou no São Paulo, faz a campanha toda, a temporada toda. Chega na hora decisiva, um erro de arbitragem, te coloca ali ponto final. Então, né? uma situação muito ruim, né? Faz um planejamento, né? É difícil, né? Time como o Sport, como Vitória, que faz um gasto muito para permanecer, né? E um jogo que é importante para ele jogar contra Palmeiras, São Paulo, Corinthians, Flamengo, ter um resultado positivo, empata ali já, né? Para eles é tudo na vida. Eu queria fazer uma sugestão, uma opinião minha. O vôlei, quem é que chama a arbitragem? É o desafio, né? Não, mas não é a jogadora que desafia? Isso, jogadores. Não poderia no desafio? Futebol jogador. Olha, os caras também não deixam apitar, meu. Tem uns caras que vão pedir desafio toda hora. Toda hora. Ela tem essa, né? Não dá. Toda não dá, né? E outra, fizeram agora uma regra que é assim, só o capitão pode falar comigo. Ele fala assim, ó, só o capitão pode falar comigo. Não adianta, porque os caras, na hora do tumulto, um faz daqui, xinga, dali o outro vira. Os hábitos também têm uma pressão muito grande de técnico. Tem técnico muito chato também, o cara não para um minuto. Tem jogador que fica toda hora tentando apitar o jogo. Agora, o problema é que os erros são muito acessíveis. E quando o cara reclama da arbitragem numa rodada, daqui 2 rodadas, quando favorece ele fica quieto, né? Eu falei até no programa lá na ESPN, na F-Show, que ele poderia, o Abel Ferreira, o Zubeldia, os caras que são os treinadores que mais falam de arbitragem, eles poderiam, quando forem beneficiados, que ali não é um benefício, né? É um erro que está prejudicando o outro time, não é que está fazendo para beneficiar um time. Mas eles falarem também, pô, hoje não foi legal, acho que o árbitro não foi legal. Porque você tem uma chance ali de também fazer trazer uma melhoria, né, para o espetáculo. Mas realmente eu acho muito chato falar de arbitragem toda hora, né, cara? Porque Toda hora. Não dá, cara. Você acorda no outro dia para ter falar outra coisa do futebol. O time jogou bem, cara, que golaço, né? O time já tá começando a pintar algum favorito, porque realmente tá cedo. Mas não, vai falar de quê? Da arbitragem. Às vezes eu queria fazer igual o André Luiz, o tio, o zagueiro, que pegou o cartão do árbitro, saiu já e amassou e jogou nele, lembra? Saiu com aquela tudo. imagem, o cara ficou olhando. Saiu brabo, saiu. O Wellington Paulista falou que quando ele pegou o cartão e deu pro juiz e amassou e jogou, os caras... Que isso? Aí chegaram no vestiário, ele lá se trocando, silêncio e tal, aí ele, pode zoar, pode falar, eu fiz mesmo e vou fazer de novo. Os caras, calma, cara. Então não tem jeito, né? Futebol, você já tem Libertadores, o brasileiro, algum time assim que você possa já, apesar de estar no início, tá no começo, de dizer assim, rapaz, pelo futebol que essas 2 rodadas, 3 rodadas foi apresentado, acho que aquele ali está sendo um favorito para conquistar a Libertadores, o brasileiro. Eu acho que o brasileiro, e aí obviamente que também vai confundir, vai chegando perto de Libertadores, porque são os times que não chamam atenção. Eu acho que nessa temporada no brasileiro, a gente sempre vai falar no brasileiro muito do Flamengo, vai falar do Palmeiras, que são sempre os times que vão estar lá, mas eu acho que tem 2 times no brasileiro que estão chegando para se colocar como candidatos, o Internacional e o Corinthians. Eu acho que o Corinthians tem uma vantagem de jogar apenas essa no brasileiro, né? Isso, porque no na brasileiro. Tô falando do brasileiro. Por quê? Daqui a pouco, o Palmeiras e o Flamengo vão jogar o Super Mundial. Então o cara começa, tudo bem, vai parar o campeonato, vai parar. Mas você tem um foco ali que o teu time continua jogando. Além disso, a gente vai olhar o Corinthians hoje, ele vai, certamente na hora da divisão ali, o Corinthians vai olhar muito para esse Campeonato Brasileiro como uma possibilidade. Eu acho que o elenco assim, do Campeonato Paulista, você vê como ganhou o Campeonato Paulista com a integração da torcida, aquele movimento, eu acho que traz. E o Inter... Assim, a gente viu esse começo de ano, jogando muito. Alan Patrick, os caras estão jogando muito. E o Roger é um bom técnico, acho que pintam. E na Libertadores, eu acho que tem essa possibilidade de ver o Flamengo ou o Palmeiras, né? Porque, assim, o São Paulo eu não vejo um time muito confiável. Não sei o que você está achando. Eu acho que o São Paulo com o Lucas e Oscar dentro de campo é outra coisa.
entendeu? Sente muita falta dele. Me surpreendeu contra o Atlético Mineiro agora, né? Todo mundo falava que o São Paulo ia tomar de 2-3, né? Até teve comentário que, né, até um apresentador, um comentarista que é Atlético doente, né? Fanático, né? Que ele, às vezes, está lá na Bandeirante, né? Com a Renata Fantunet, ele mesmo falou que o São Paulo vai lá, mas já pode já esquecer que vão, como se ia tomar de 3 e ficaram, né? Tentaram até que o Atlético Mineiro ganhasse o jogo, porque o que deram de minuto, a expulsão que né, em cima do Caleri, que eu não achei expulsão. Expulsão é aquilo quando você sobe e você realmente dá a cotovelada, né? Mas que isso aqui mas é o futebol. Só você hoje, com a capa do Batman, seria Nossa Senhora, não tinha como, não tinha pra onde. Como é que o pessoal batia? Eu gosto do lance, você que está em casa e quer ver um lance muito bonito, ainda mais porque foi contra eles, assistam contra o Boca Juniors, uma alegria imensa que eu vejo. Quando bate um pro lado, cai o outro, cai pra lá. O Pinguim, o Charada e o... Não são 3... Pinguim, Charada e o Coringa. Entraram os 3 zagueiros do Boca. Mais delícia, ele é aqui, ó. Aí o Batman armou a capa, um bateu aqui, outro aqui, caiu e eu fiz o golaço. Eu queria fazer uma pergunta agora para você responder. Muitos que falaram que, para mim, para o futebol é tudo. Quem ganha com isso é o futebol brasileiro. É os torcedores que vai ver o ídolo mais de perto, porque ele saiu muito cedo para fora e não deu tempo essa geração de hoje assistir ele jogar de perto. Como o Lucas, o Oscar, o Neymar, que voltou para o nosso futebol brasileiro. Mas já era, tão velho, tão de parar. Para mim, não. Para mim, o futebol ganha muito e destaque mundial. Entendeu? Então, o que é que você acha disso? Ô, Chula, eu tenho um olhar em relação a esses caras de muito respeito. Eu acho que o Brasil, e assim, a parte... Quando a gente fala, às vezes, do jornalista, do torcedor, eu acho que o olhar sempre tem que ser mais humano em relação às pessoas, né? Eu acho que, em alguns momentos, alguns jornalistas, ou até torcedores, eles passam um pouco dessa relação do limite, do tipo... Eu falei recentemente, no programa que eu fui, e vou repetir aqui. Eu acho que o problema do jornalismo é quando eu, Eduardo, estou no estúdio, eu quero decretar o fim da sua carreira. Ué, qual direito eu tenho de falar, ó, o Aloysio, isso aí já era. Como a gente fala às vezes de treinador, ó, fulano é ultrapassado. Eu acho que essas marcas são muito ruins. Você pode falar, ó, o Aloysio não está num bom momento. O treinador A, B ou C precisa entender o que é, né? Ele não está vivendo uma boa fase, mas vai ter agora uma possibilidade de dar a volta por cima. Porque quando você fala o cara está ultrapassado ou tem que encerrar a carreira, é muito ruim. Isso se aplica ao caso do Lucas, do Oscar e do Neymar que você citou, porque para muita gente, os caras estão velhos, vem aqui para roubar. Não, você pode ter certeza que o que move os caras a voltar é a paixão. O Lucas e o Oscar estão precisando de dinheiro, graças a Deus não, estão estrutura bem, tem que ganhar mesmo o dinheiro que ganham. O Neymar também não precisa, só que eu acho que move o cara a paixão pelo clube, voltar a ter uma ideia de, sabe? E eu acho que esse contato é muito bom. Cada um tem uma classificação, né? Você vê o Lucas, que dos 3 que você citou, foi o que mais chegou e jogou. Não teve tanta dificuldade. O Oscar ainda tem adaptação, tem algumas questões de físicas que vão, mas ele está superando e vai indo. É óbvio que ele quer jogar sempre. E o São Paulo muda muito, concordo com você, com os dois. Agora, a questão do Neymar, eu acho que a do Neymar tem muito avaliação, às vezes, muito mais de fora de campo, né? Porque o Neymar, eu acho que ele... Primeiro que eu acho que ele tem direito de fazer o que ele quiser, cara. Já pensou? Pô, se eu fosse o Neymar, se eu tivesse vivo, eu estaria muito feliz, porque eu acho que eu não ia estar vivo. Eu acho que com o dinheiro, com as coisas... que eu queria falar, não poderia esquecer... Mais difícil, o Neymar. Os caras não esquecem. Não, mas o que nós temos que fazer hoje é juntar a imprensa toda, o torcedor todo brasileiro e torcer para ele voltar, tá bem, tá 100%, porque por mal que o fala, mas a seleção hoje brasileira... Precisa do... Claro. Com o Neymar dentro de campo não é diferente? Eu cheguei a comentar que eu olhava muito a seleção e ainda olho, né? O único diferente da seleção é o Neymar. Quando ele não joga, não tem diferente. E eu tava no Catar, na Copa do Mundo, e o Messi, você via a seleção da Argentina,
quando você ia trabalhar nos jogos, você via os caras correndo pelo Messi. Aí o cara vai falar em casa, mas o Messi é diferente do Neymar. Cara, cada um é diferente, cada um vai olhar de um jeito. Eu acho que o Neymar, você pode falar tudo, menos que ele não se dedicou na seleção, que ele não quis. O clube é diferente, acho que devia ter feito isso, devia ter ido pro carnaval, não sei o quê. Mas na seleção brasileira ele queria jogar, e acho que ainda quer. Se a seleção for montada ainda com o olhar de uma papo, pô, Neymar, você topa, tal, quer, e ver quais são as condições físicas dele, eu acho que a gente tem chance de melhorar nosso nível com o Neymar, com outros jogadores. Agora, precisa entender como o Neymar vai estar fisicamente, tudo. Porque eu também quero que o Neymar voe e jogue muito bem, mas você sabe, foi jogador, tem hora que o corpo você não, né, infelizmente, ninguém é eterno, né, então vai ser importante. Eu torço muito para que o Neymar volte a jogar bem pelo Santos, seleção brasileira, porque, pô, ele merece. O que é que você achou do Dorival ter sido... Ter saído? Ter saído. Uma pena, sim. Sinceramente, eu acho uma pena, mas não tinha jeito. Não tinha jeito, né? O Dorival tomou um sacode da Argentina, que, pelo amor de Deus, não viu nem... Não dava. Tava parecendo o Sampaio. O Sampaio uma vez falou assim, o Brasil e França jogando, Edu, e o Zidane lá, dava de lado. Vai. E o Zidane chapéu, e o Zidane mata. Aí o Zagallo grita, buceta! Eu não sei se foi isso que ele gritou. Mas não foi isso que o Zagallo gritou lá, hein? Foi isso que o Zagallo... Não foi, o Zagallo não gritou isso aí, não. Foi isso não. Agora, você sabe que isso aí me lembra muito igual quando o Sampaio, né? Esse vareio que a gente ainda deu. O Sampaio trabalhou com a gente na ESPN e contou uma história maravilhosa. Ele falou que o Zidane deitando e rolando no Brasil, dava de lado, chapéu, chaleira. Aí o Zagallo gritou pra ele assim, pô, Sampaio, marca! Ele falou, só se for com uma tinta e um pincel, eu não acho ele. O Brasil não achou a Argentina, não achou a Argentina. E aí o que acontece? Essa questão, o vareio, foi muito complicado. Então, aí ficou muito ruim para segurar o Dorival. Mas, ô Chula, é muito treinador na seleção, cara. Esse espaço curto. Espaço curto, o né? Edinaldo, pô, a gente ficou esperando o Mourinho falar sim ou não. Sim, não. Isso que eu queria te perguntar, a sua preferência, brasileiro ou europeu? Pra mim não tem o técnico brasileiro ou estrangeiro. Pra mim tem técnico bom. Eu acho que neste momento, eu acho que os técnicos, se você vai no Mourinho, no Guardiola, nos caras top, Klopp, que falaram, e ele topa vir, é muito melhor. Né? Você tá com os caras, os tops, top. O que eu não gosto às vezes é que o Brasil pega um técnico brasileiro que tá fazendo um bom trabalho, mas aí vem um técnico estrangeiro e, pô, o cara tá fazendo um trabalho menor, mas a avaliação é totalmente diferente, tem que avaliar igual. Mas o olhar, eu acho que se você tem a chance de pegar um Guardiola... se eu fosse presidente da CBF, eu ia lá no Guardiola e oferecer 8 anos de contrato. Não são 4, não, 8. Porque aí você vem para fazer essa Copa e a próxima. E aí você mexe, faz a estrutura toda da seleção brasileira, da CBF, na base, todo o trabalho, que eu acho que ajuda mais. Né? E um Renato Gaúcho, um Rogério Ceni, um Abel. Então, o Abel Ferreira eu gosto. Que realmente... Daqui do mercado brasileiro eu gosto do Abel. O Jorge Jesus pode ser uma alternativa, não sei se... né? Se vai ter definido já se técnico ou não nesses próximos momentos, mas eu acho que eu gosto muito também eu acho que o Rogério é promissor, o Renato eu ainda preciso, e eu gosto muito do Renato, mas eu acho que ele precisa dar essa retomada, né, na carreira. Ele não fez uns trabalhos muito legais nesses últimos tempos, mas eu acho que ele é um cara que, pô, ele tem história, mas acho que nesse momento não seria o cara para a seleção. Né? E principalmente do acerto dele agora, né? O Fluminense, né? Exatamente. Agora vai tudo. O que você achou do retorno dele? Eu gosto desse. O Renato é um show, né, cara? Você sabe como é que é? Eu gosto de jogador assim, treinador que chama a responsabilidade, fala, não tem a mídia. Eu acho isso muito legal. Agora a gente viu recentemente muita gente condenando. Jogador falou isso, jogador falou aquilo. Tem que falar, cara. Só que é o seguinte, igual o caso do Rafinha. O Rafinha falou. Chegou no campo, tem que jogar. Tem que jogar. Porque se você não jogar, os caras vão lembrar. Ele não jogou, infelizmente. Eu queria que ele jogasse muito. Mas não jogou, infelizmente, e aí a galera ficou pegando no pé dele. Mas no caso do Renato, eu acho muito bom, porque tem identificação, vai chegar lá. E o Renato precisa, vai lá no futebol agora. Os caras falam, pô, vocês que condenam o futebol, fala aí, Chula, você joga também. Futebol é maravilhoso, você condena porque você não joga, tem que jogar um futebol. O dia que você jogar um futebol, você vai ver que é bom pra caramba. Muito gostoso, Exatamente. principalmente pra você dar aquela suada boa,
pra Tirar o assustar o fígado. Bebe aqui, ó. Qual o seu time de coração? Eu não escondo de ninguém, eu falo, sabe como é que é? Eu sou Rio Branco de Americana, sabe? O que você tá indo? Eu não escondo de ninguém. As pessoas falam, o jornalista pode assumir time? Pode, claro, e deve. Eu sou Rio Branco de Americana, entendeu? Agora, eu sempre falo nos programas, as minhas filhas são palmeirenses, né? A Duda e a Malu. Meu pai é palmeirense, minha mãe e meu irmão. Mas eu sou Rio Branco porque eu gosto, morei em Americana, né? Lá é bom demais. Aí é Rio Branco. Sou Rio Branco de Americana, entendeu? Rio Branco é bom demais, morei Rio lá. Rio Branco foi roubado no Paulistão, né? Foi, aliás, você, árbitro, pô, vocês me deram uma chance maravilhosa. Pô, fiquei tão bravo. O cara deu. Vocês vão, olhem aí como é que foi. Você viu? O cara tá na linha do gol e deu impedimento. O zagueiro na linha. E vários outros lances. Pô, aí não dá, né? Sabe quem tá lá no Rio Branco fazendo o trabalho? Thiago Gentil, Correia. Olha. Thiago Ribeiro, que jogou Thiago contigo, Ribeiro tá jogando lá. Tá no Rio Branco de Americana. No Rio Branco de Americana. Então, pô, eu queria que subisse, entendeu? O Rio Branco me manda camisa, eu Ia gosto. ser uma felicidade. Enorme, eu morei lá em Igual Americana. recebi uma ligação do Fabinho, esposo da Samira Show, uma banda de forró Bom de demais. Fortaleza. O Quixadá subiu para Aí é bom. a elite da primeira divisão do futebol de Fortaleza. E tem que ver a felicidade da cidade, vai ainda disputar o título. Então ele me ligou com a maior alegria, Aí, olha. pouco, que é uma emoção, né? Claro. O pessoal fica feliz, o pessoal vibra, grita, porque os times deles de coração. Claro, e a comunidade também. Você viu o Atalaia lá? Não é não, os Sport Atalaia, com a Aí é alegria bom. de eu ter retornado para jogar sabe no que Sport tem- Atalaia, você sabe que não tinha concentração. É mesmo? Você tirou? A concentração era lá em casa. E foi bem, subiu, tá vendo? Subiu. Aí, faz concentração aí, fica fazendo Eu concentração. disse, olha, não Cara, adianta concentrar, Esquece. dá mais preguiça aí. Ai, Quem tem problema vai pensar no problema. Vamos trazer uma solução. vamos aqui. trazer uma solução que é melhor. Então, a concentração E o Atalaia caiu. Isso é... subiu! Caiu a concentração, o time subiu. Sabe que você tem vários memes que são maravilhosos. E eu gosto daquela sua entrevista quando você volta pra jogar no futebol alagoano. O alagoano. Ave Maria! Aí, ó, você que torceu. Homem, foi demais ali. Foi um desabafo. Foi um desabafo. Deixa eu colocar o boné da melhor rede de posto Oh, aí sim. Pra você contar essa do história. Brasil. Aqui, ó. ProSal. Aí, ó. Tudo de primeira qualidade, tudo original. Então nela o Chula confia. Rapaz, E não, aí você desabafou naquela entrevista. desabafei. Eu tava com uns amigos, eu não vou falar o nome deles, pra não me processar. Eu tava com uns amigos tomando Danone, pô, no Bar da Massa. O Bar da Massa olha logo onde é, atrás de casa. É um anexo. Quando a minha esposa Luísa não me conta, dentro de casa já sai. Mas dá volta. e vai lá. Tá lá. Pelo portão de casa, eu tiro a gosto lá. Então nós tava lá tomando Danone e tudo, rapaz. Quando pensa que não, eu cheguei, deixei de uma caixa paga, paguei tudo. Quando eu vou embora, aí tem uma pessoa do lado que escutou. Eles, um dia eu já queria ver esse filho da pé fudido. E aí? Como é que foi? Aí Te me contaram. contaram, aí CRB. E Havaí. Lá no Rei Pelé. No Rei Pelé. Aí tá aí, meti em caixa. Esse gol vai pros trás. Os traíram que ficaram falando lá no bar. Lá no bar da. Fulano, Bertrano, Cicano. Mas hoje somos melhores amigos, nós tomamos hoje. Agora no já colo, passou já isso aí. Passou. Falar na sua casa, você conseguiu reformar lá? Graças que eu a lembro Deus. que você falou, botou uma tábua lá, que sua mãe caiu. Minha mãe caiu, que eu construí a agora minha tá tudo casa, eu dei uma casa para ela com um sítio muito grande, eu fui comprar um terreno
para construir uma casa. Meu filho, não precisa, você me deu uma casona dessa, com um sítio desse, e eu moro sozinho, então constrói aqui. Foi quando eu tinha separado. Disse, então eu vou morar só, eu não caso mais nunca. Aí, eu falei, vou morar, falando então eu vou construir a casa do jeito que eu quero. Aí fui construindo a casa. Aí a sala, uma discoteca, uma boate, bar. Aí fui no segundo andar, eu quero um quarto com bar dentro e boate, sonzão. Aí do lado do meu quarto, uma sala de telão com bar dentro. Que era um quarto de solteiro. Era uma casa de solteiro. A secretária chegava no outro dia que eu olhava pra sala, só era barro de tanto... Dançando de tanto dançar. Samira achou só lá. Meu Deus. Aí foi. Esqueci de fazer a levada que passava da minha casa pra casa da minha velhinha, da mãe. Aí que da cozinha já cai na cozinha dela, da cozinha dela já cai na minha cozinha. Aí pronto, eu e ela bebendo de testa, ela agora eu não lhe aguento mais não, chovendo pra casa desse tamanho, então vá pra casa que eu vou tomar as últimas 8, eu já tinha tomado umas 3 caixas juntas. Saideira nunca é uma só. Nunca é uma só. Aí pronto, quando eu pensei que ela vai, que ela foi massa. Aí eu botei uma taubazinha pra ela passar pra casa, só que choveu muito e a água cobriu. Quando ela chegou, a recha da tauba. Ela pisou na... Acabou caindo, olha aí. Agora, graças a Deus... Socorro, Luizinho! Quando eu cheguei lá, ela tava de perna pro alto, dentro da água, então eu caí por cima dela e peguei e saiu dando risada. Aí pronto, depois disso tudo, a minha esposa hoje me fisgou, né? Ela disse, para de tanto amiga aqui, mais de 30 todo final de semana. Ainda de que a picanha tava dura, o dano tava quente e tal. Aí chamei ela pra morar. Aí ela foi olhar a casa e olhou, aí disse, eu tenho uma filha. Eu disse, sim. Ela, sim. E minha filha vai dormir aonde? Que só tem um quarto, o resto tudo é bar. Era uma casa de solteiro. Era uma casa de solteiro. Você então quebra um bar, deixa o resto e faz o quarto da... Quebra um bar, deixa os outros 8. Ela foi derrubando os bar, ajeitou tudo, mas foi resenha demais esse negócio. Pôs a escada no Muricy, que eu vi o Muricy reclamando. Aí pôs a escada, o papai Muricy, pra subir. Foi difícil. Pai no banheiro, comparar isso. Ele já tava com as 10 cusquenas na cabeça. Aí pai que olhou, e nós sobe por onde? Não tinha nem. Aí eu saio que nós fomos. Ele saiu igual a tartaruga. Se não tiver escada aqui da próxima vez, eu não venho. Não deu uma semana, eu, papai, a escada. Aí pronto, tá resolvido, agora sim. Agora tá resolvido. Eita, papai, meu Deus. Muito bom, hein? Eu quero agradecer aí a Cusqueninha, meu Danone preferido, patrão Alfredo, Sandra, a ProSal, essa rede de posto estourada, pra mim, da melhor, não tem igual. Quero agradecer a melhor, né? A Posta Ganha Braba, a melhor do Brasil, a casa do pagamento antecipado. Abriu 2 gols de vantagem, já é green. Ou se não, cava uma falta, quer gol, é green. É o melhor. Essa daí é o melhor. Olha que papo, propaganda maravilhosa. Olha, vocês têm que renovar com ele, sem brincadeira, meu. Olha que isso é maravilhoso. Já renovamos. Vamos voltar ao futebol agora. Você perguntou o São Paulo, o que é que você acha do São Paulo? Você viu a diferença, né? De 3 jogos atrás, quando todo mundo querendo a saída do treinador. Ele vai lá, quebra o tabu contra o Talheres, né? Talheres é galfe-faca, né? Talheres. Isso aí. Mas é isso. Aquele velho Talheres. Não, mas não é.
Tadieres, Talheres. Tadieres é o time. Mas não é zoando, não, os caras não. É porque não é Talheres, não é. É Talher ou Talheres. Talheres. Tem garfo, faca e colher. Entendeu? Aí o homem vai lá, ganha, né, na estreia da Libertadores. Arrebenta os talheres. Arrebenta os talheres, as cornetagens todas. O povo achou que ele ia tomar um ataque contra o Atlético Mineiro. E o cara vai lá, empata, quase ganha o jogo. E agora tá todo mundo já elogiando. Então, mas eu acho que o São Paulo tem uma situação muito maior, eu acho. E você é um cara vencedor e talvez falar, você vai compreender talvez de uma maneira diferente. E quem não jogou, quem não olha, eu não conhece o São Paulo assim, o torcedor sabe, vai entender também. Tem uma situação do São Paulo, por muito tempo a galera não entendia o tamanho que era o São Paulo. O cara ia jogar no São Paulo, e acho que isso se aplica em outros clubes também. Quando o jogador vai pro clube, muito cara vai lá e não sabe nem a história do clube, o tamanho que é, a sequência de títulos e a força que tem. O São Paulo ficou com essa crise de identidade um tempinho, né? Até pela questão política, tudo. Agora, acho que tem esse movimento, o Lucas vindo, os caras ajudam, contribuem para essa situação de voltar a ter uma história. Ele corre os 4... Você vê que o São Paulo estava tão pesado, tão complicado, que nem o Rogério, que você ama, que eu também admiro muito, nem o Rogério, com a história que tem, suportou o São Paulo, que a pressão era muito grande, né? Então, eu acho que faltava time isso. Time gigante é então, assim, time grande, time gigante, a cobrança, principalmente você sair daqui e bater no gigante europeu, como bateu no Milan, como bateu no Barcelona, no Liverpool, é uma coisa, eu mesmo... Quando eu estava no Paris Saint-Germain, o Alex Dias, na Saint-Élysée ali, nós tomando o nosso Danone, ele falou, mano, velho, nós já realizou todos os nossos sonhos. E só falta um sonho realizar, é jogar na seleção brasileira. E eu olhei para ele desse mesmo jeito, disse, pra você, mano, velho, o Alex Dias. Ele, uai, mas por que? Eu disse, porque o meu sonho para mim realizar agora é vestir essa camisa. Não, e você falava muito desse jeito, é vestir a camisa da minha seleção brasileira, que é o São Paulo. E Deus me proporcionou vestir a camisa do São Paulo, que isso é raro, é difícil, para ir disputar um quê? Um Mundial. Onde para o mundo, para assistir, não é verdade? Aonde que eu me emociono aos 16, 17 anos, eu trabalhava como garçom em Atalaia, no Cine Branco, e São Paulo e Milan, naquela época, o jogo era de madrugada, 6, 7 horas da manhã, tô mentindo? Então, quando o povo saía da discoteca, já caía direto na churrascaria onde eu era o garçom, então, para assistir o Mundial. Então, tava ali com a bandeja, para se vir os 6 casal, a mulher tudo, acho que comprou o vestido naquela noite. Novinho, bonito. Novinho os vestidos, tô ali. O Palhinha fez 1-0, Tony Cerezo 2-0, depois vai lá, o Milan empata 2-2. Nos últimos minutos ali, que eu tô aqui, o lance do Miller, que quando o lançamento que o Miller fez o gol de costa, lembra? Eu esqueci da bandeja e fui comemorar o gol. Aí tinha filé com frita todo oleoso. Aí saiu em cima da mulher, os caras. O vestido novinho. Os vestidos novinhos, os caras queriam me bater. O dono da churrascaria quase me mandou embora. E olha como Deus é tão maravilhoso. Eu agradeço a ele até hoje. Eu tava ali servindo. Claro. E depois eu tô lá no Mas Mundial. Você sabe que tem uma coisa? No Mundial servindo o Mineiro para marcar o gol do título do Mundial. Esses dias eu tava saindo da ESPN, depois do F-Show, aí eu tô indo pro meu carro e aí encontro no estacionamento ali, bem na frente da ESPN. Estavam parados Fábio Santos, Lugano e Amoroso. Que são, eu adoro os 3, meus irmãos trabalham com a gente. E a gente foi lembrando, por quê? Pouca gente sabe, eu vou contar aqui uma história de bastidores que o Aloysio pode confirmar. O Mundial, inclusive o Autuori estava lá, eles gravaram o conteúdo do Mundial.
E o Autuori é um dos caras mais legais que eu já vi no futebol, e ele sempre tratou todo mundo muito bem. E nós lembramos uma coisa a respeito de você. Ó, o cara, se você for São Paulo, você vai lembrar. O ataque não era o Aloysio, era Amoroso e Luizão na Libertadores. O time vai, o reserva era o Tardelli e o Grafite eram os reservas. Aí o Grafite se machuca. Teve uma lesão grave. Teve uma lesão grave. Abre esse espaço de atacante. O São Paulo contrata o Christian. E o Christian vem para jogar. E aí ele joga com o Amoroso e tal. E aí o São Paulo, com a sua atuação na Libertadores, tudo, o Rogério gostando sempre de você, acredito, o Aloysio pode contribuir. E você chega para contribuir, isso que é o mais legal. Porque quando a gente fala do atacante, tudo, e fala do seu nome no São Paulo, ninguém fala assim, você já estava feliz de estar no grupo. Aí o Grafite se machucou, não voltou a tempo, então ele volta. Aí o Thiago Ribeiro surge também, que era um menino, mas você tem, olha quanta opção tem. Para chegar na hora da decisão, quem joga você, com o Amoroso. Com o Amoroso, mas, e você dá o passe primeiro. Mas você sabe a história, né? Você quer polêmica. Não quero polêmica. Você quer chegar da história. Eu tô exaltando, fala só da coisa boa. Não quer coisa... Chegou lá, então eu vou continuar. Me contrataram pro lugar do Luizão, né? Que foi negociado. E quando nós chega no Japão, o Paulo Autuori, o Amoroso já tem o lugar dele. Agora, Christian, Thiago Ribeiro e Grafite e Aloysio vão disputar uma vaga. E um deles chegou agora essa porra. Mas... Não era isso que tu queria? Não queria só exaltar coisa boa. Mas os caras vocês foram campeões e não tem. Então, aí disse essa porra chegou agora, já vai disputar com a gente que já tem quantos anos aqui e tal. Aí pronto, o Paulo Autuori botou um coletivo Amoroso e Grafite, Amoroso Christian, Amoroso Thiago Ribeiro, pronto, o último botou eu e o Amoroso, vai ganhar de 4-0, 2 meu e do Amoroso, o Amoroso no meu ouvido. É você, eu já escolhi, viu? Amoroso, desse jeito, eu disse, eu quero é você, nós se deu melhor. Não, mas você sabe que o lance é que esse time, mas assim, onde eu quero chegar? Olha a quantidade de gente boa. Boa. E que hoje o São Paulo, os outros times não tem um centroavante, não consegue ter. Você vê, o São Paulo tem o Caleri, aí tira o cara, aí fica todo mundo procurando. Cara, é isso que eu falo, essa posição de centroavante, que eu admiro muito, é igual de armador do camisa 10 e o 9, parece que acabou no futebol, os caras não tem mais centroavante, não tem mais o 10. E esse São Paulo tinha várias possibilidades. E, e o time chegou, cara. Chegou. E dá que o pessoal falou, né? Quando colocaram que o Paulo Autuori segurando a escalação para quem ia, foi falar já na eleição de nós ir para. E lembra que o Tardelli ficou, hein? O Tardelli também ia. Também ia. Aí acho que a vaga do Tardelli ficou com o Thiago. Quando o Paulo Autuori deu a escalação que chegou, Amoroso botou Aloysio. Eu disse assim, ou eu porque se eu não for, velho. Não, você ia cair. E em cima dele também, do Paulo Autuori. Se não fosse bem, porque não botou os que já estavam e tal e tudo. E graças a Deus, deu certo. Passamos pro Etihad. Al-Ittihad, né? Al-Ittihad. E com o Rogério, o Rogério pegou e grupo, esquece Liverpool, porque é torcida todo, Liverpool, o Rogério, esquece. Negócio é o primeiro jogo com... Aliás, eu acho que não foi fácil. Foi difícil. Difícil para nós ganhamos de 3-2, difícil. Só deu ele os últimos 10 minutos. Os 10 minutos. Aí ali, graças a Deus, deu certo. E depois na final a gente bateu o imbatível de 13 jogos sem perder, sem tomar gol. E graças a Deus deu tudo certo. E eu ali, quando o juiz acabou o jogo, apitou, eu saí faltando 18 minutos para acabar. O Grafite entrou no meu lugar. Eu sentei no banco, rapaz, parecia que faltava 1 hora de jogo. Foi os 18 minutos mais demorados da minha vida. Fábio Santos falou isso. Então, foi verdade. Então, o patrão fez aquilo tudo, uma coisa que é impressionante. Eu tenho uma entrevista do Júlio César, goleiro, que ele falando do Rogério Ceni, que teve um jogo de uma Libertadores, que o Rogério Ceni fez 7, 8 defesas.
Teve um jogo que o Rogério tirou tudo. E nesse jogo contra o Liverpool, todo mundo só fala da falta. Só da falta. Porque nós tá aqui, né, olhando pra bola. Aí o Rogério vira, olha pra mim, pra ele botar era o contrário. E quando ele bateu, não tem como a gente não olhar a trajetória da bola. Só que teve uma falta lateral do Gerald, que a bola passou no meio de nós tudinho e ele não estava vendo a bola e ele defendeu. Não sei aquele como. ano foi absurdo. Aquele ano foi a absurdo. apresentação do Rogério. E você sabe que, só uma coisa aqui, que eu não sei se o pessoal sabe, se eu faço o gol de um título mundial, eu ia estar em cima da mesa até hoje. Totalmente louco, no trio elétrico e tal. O Mineiro foi dormir. Foi dormir, o Mineiro, gente. Aí quem vai buscar o Mineiro... Aí não dá, pô. Quem vai buscar o Mineiro é quem deu o passe pra ele. Eu já ali no meu Danone, eu tava... Aí eu vou buscar, quando eu cheguei lá, que eu... O quarto dele... Abri, aí ele tava lá com a lapa de uma briga desse tamanho, agradecendo a Deus. Eu, fica aí mesmo, Mineiro. Fica aí mesmo. Fica aí mesmo, que eu vou tomar mais Danone. Se você beber, só ia tomar por mim e por você, mas como você não bebe, eu tomo lá com você. Eu passo, mas rapaz, ali depois do título, nós bebeu. No hotel, não tem as caixas que bota os materiais, as bolas, enchemos de cerveja com gelo e tudo. Aí no aeroporto, aí no avião, quando nós subiu no avião, eu, Lugano Amoroso, Cicinho, Josué, tinha uns saquinhos de caipirinha. E nós fazia caipirinha ali na hora, e vinha, caipirinha, vinha. Aí chegou a aeromoça, nós era tudo mamado, aí ela... olhou pra mim e disse, finito, finito. Eu achei que ela dizendo, quer mais? Quer mais? Eu dizia, quero, mas... Acabou. Vocês vão beber o avião inteiro. O Amoroso e o José, Jura, infinito, acabou, né? Quero. Ali a pouco a gente sabe que o Josué deve ser o cara que mais bebe no futebol. Muito, o Josué derruba todo mundo, igual o Josué não tem não. Qual a entrevista mais marcante da sua vida? É o que derruba. O que derruba o Josué, ninguém aguenta ele. E daquele tamanho, imagina se tivesse 1,80 m. E outra, chegava nos clássicos, era o que mais corria. Olha, a entrevista mais marcante. Eu vou contar uma história aqui, ó, que eu tremi mesmo, foi lá em Goiânia, inclusive a gente tava falando aqui agora há pouco, foi com o Romário, cara, porque pra mim... Eu já entrevistei o Ronaldo, cobria o Ronaldo no Corinthians, então era um cara que eu era muito fã. Eu tive a oportunidade de conviver com o Marcos no Palmeiras, o Rogério no São Paulo, caras gigantes no Corinthians também, no Santos, cobri o Santos do Neymar em 2010, mas o Romário me marcou, porque foi lá em Goiânia, Alex Dias, nosso irmãozinho Alex Dias, que organizou a entrevista. Você aqui, ele vem, né? Boteco do Chula. É o príncipe, né? O príncipe de Mônaco. Que vocês dois fizeram na França, brincadeira. Aí ele chegou e falou assim, Edu, você vai participar do jogo do Romário? E falei, pô, a TV quer entrevistar ele. Não, tá tudo certo. Vamos fazer lá no clube, lá em Goiânia e tal. Ele vai jogar futebol e você fica lá. Aí ele jogou futebol e tal, e a tarde toda. Fiquei esperando. Falei pros caras, nem enche o saco do homem. Aí ele falou, vou tomar um banho e já volto. Aí sentou. Quando ele sentou, eu tava pra fazer a entrevista, igual nós estamos aqui. Cara, nunca aconteceu isso na minha vida. Eu fiquei pensando, caramba, olha como a vida é maluca. Porque eu já tinha, olha só o que eu vou te falar, Copa do Mundo, Cristiano Ronaldo, Messi em Copa América, tudo. Você olha aquele cara, assim, o Romário, que é gigante, mas eu lembrava, menino, você vê, a sua história com São Paulo, eu lembrava de eu no Tetra, assim, quando eu tava no Tetra, que eu tinha 13 anos. Então eu olhava e falava assim, pô, eu tô do lado do cara que também me ajudou a gostar de futebol. E, pô, o cara, aí eu fiquei olhando assim um pouco, tal, aí abaixava, olhava. Foi a primeira vez que eu fiquei, você me conhece, sabe que eu não tenho tanto assim vergonha e tal, mas eu fiquei meio assim, aí ele olhou, o que foi, Edu? Eu falei, não, tô, só tô vindo aqui ver se tá dando tudo certo. E aí, por coincidência, caiu assim a conexão e voltou. Eu falei, meu Deus, se não der certo essa entrevista, eu vou morrer, né, cara? E aí eu fiquei olhando pra ele assim, tal, então é muito louco. Essa entrevista me marcou por isso, porque é como se eu tivesse voltado no tempo, assim, então... Você sabe que eu já falei isso, eu tremi só quando conheci 3 pessoas na vida. Sabe Romário, o Thiaguinho do Exalta, o Thiaguinho é meu parceiro hoje, Thiago,
e Sérgio Malandro. Que eu falei, Sérgio Malandro, eu quero bater o pênalti no Malandrovski. Que eu assistia quando era moleque. Aí eu fiquei olhando o Sérgio Malandro. Então é tudo que remete... Né, o Thiaguinho não, mas os outros dois que eram da infância. Da infância. Já deu alguma mancada ao vivo? Várias, inclusive toda hora. Né? Toda hora. Toda hora. Eu acho que o objetivo maior é você errar. Porque quando você fala, eu não vou errar, é ruim. Eu acho que o jornalista é um ser humano. Você quando vai me entrevistar aqui, o apresentador, também cara, e tá tudo bem. Eu acho que a gente vive numa sociedade que não pode errar. Você já dá essa pressão na pessoa. Não pode errar. O apresentador não erra nunca. Não, a gente erra. Esses dias eu contei uma história. No Jogador, lá no programa, tem um comentarista que ele mandou abraços. Numa semana ele mandou pro Vando, na outra pro Joãozinho 30 e na outra pro Maguila. Eu falei, os 3 já morreram. Aí ele falou assim, que é o Breiler. Aí instituímos um quadro no programa que é o abraço do Breiler. Você que tem algum inimigo, algum cara que você quer que ele mande abraço, manda abraço semana que vem. Então o cara, você quer mandar abraço pra quem? Pô, tem um cara chato lá na minha vila, manda abraço pro fulano. Que é certeza que o cara já vai ter. Já vai estar em memória. Aí, nesses dias eu fui contar uma história do Romário, inclusive, que ele era técnico do Vasco. E aí o Vasco da Gama tava lá, ele era treinador e jogador. E aí ele botou um atacante lá, e o atacante com 35 minutos ele perdeu a paciência, arrancou a agasalho e falou, eu vou. Não, eu falei que era só treinador, mas sai aí que eu vou entrar. E aí os caras começaram a falar, quem que é? Aí estamos lembrando. Aí os caras falaram, acho que era o Valdirã. E o Valdirã morreu. Morreu. O ponta, jogava pra caramba. E aí morreu. E eu, na hora da história, falei, eu queria mandar um abraço pro Valdirã. Mas tá tudo bem, cara. A vida é assim, tá tudo bem. Então, você erra, acho que tá tudo bem. Você erra e continua, não tem problema nenhum. Falar de baixinho. Quando eu estourei no Flamengo, aí vai renovar, tudo aí. Botaram um salário na minha conta ali. Na hora que eu assinei o contrato, aí o Romário, Chulapinha, tá onde? Eu tô aqui no quarto. Ele vem tomar um café para nós comemorar a renovação. Aí desci, fui tomar um café com ele. Aí ele renovou bem, tudo certinho. Só, Roma, botaram isso aqui. Aí ele, como é a história, Chulapinha? Tá louco? Pô, banco pro melhor do mundo? Só ganhar isso aí? Chama o diretor. Chamou o diretor do Flamengo. Melhor isso aí. Saiu andando e melhoraram? Melhor isso aí. Pro Chulapinha, botaram 3 vezes mais. Eu não acreditei. Eu disse, agora eu vou ajudar minha mãe, minha família, casinha que nós botava balde quando chovia, pingava ali, vou derrubar e vou ajeitar tudo. Aí, depois que eu fiz isso tudo, eu disse, agora, Roma, eu vou comprar o meu carro. Um carrinho, só para eu não ir treinar de 433, 464 na Gávea. Ele, mas que carro você vai comprar? Eu disse, saiu um golzinho aí 1000. Tão bonitinho que tá todo mundo comprando. Aí ele, tá bom, agora Chulapinha, só tem uma coisa, compre com direção hidráulica. Não compre sem direção, não. Aí oxi. Vou comprar carro sem direção, eu vou enrolar o carro. Eu vou fazer assim. Como é que eu vou manobrar o carro? Aí ele começou no carrinho da risada. Não, Chulapinha, porque com direção hidráulica o carro é levinho, e você é duro. Foi isso que ele... Esse é maravilhoso. Obrigado por tudo, você... Cara, mas se você for parar pra ver, você jogou com o Romário, Ronaldinho, cara, Edmundo, Bebeto, DJ Alcocha, Anelka, Sávio, Paulo Nunes. Amoroso, põe Amoroso, vai ficar bravo. Lógico, Amoroso. Olha aí, pra você ver. Adriano Imperador, Imperador. Que tá esperando o podcast lá. Não, Vampeta não. Eita! Ele falou no ponto, você não sabia. Parece. Aí é loucura, hein, cara? Agora todo mundo pergunta quem foi o melhor parceiro desse. Alex Dias. Alex Dias. O melhor parceiro. O melhor é ele. Foi ele, disse na hora, eu joguei com esse, mas o melhor de todos
foi meu irmãozinho Alex Dias, não tem como. O cara Mas é irmão, verdade foi 7 isso. anos junto, né? E é verdade a história do Ronaldinho da árvorezinha? Foi, rapaz, não foi. Conta pra eles, não. Então, o cara tá férias. Eu tinha jogado e ele ia jogar outro jogo. Só que já, nós que jogou já poderia vir embora. Aí o cara nós, no coisa ligou pra dar o código. Isso. Aí o cara, Chula, o código da passagem pra você voltar pro Brasil, seu e da sua família. Aí eu, tá bom, ele, D, é D de dado, viu? E eu, D. B de bola, eu, B. C de casa, eu, tá. Aí ele disse Y, aí eu, oi. Aí ele, Y, Chula, aí eu, oi. Eu disse, é um I, será que o Y é um I? Aí ele disse, o que foi, Chula? Que tu tá, oi, aí me dá aí pegou. Aí ele disse, o que foi, irmão? Aí o cara disse, ô Rony, já dei as letras todas, mas quando chega no Y, ele faz, oi. Aí ele começou, aí, seu Chula, Y é uma avezinha assim, ó. Quando você vê a avezinha, é assim. Esqueci a porra do código, mas lembrei do B, do C, do D, a porra toda. Ele treinando, eu fui lá. Rony, ele pisou na bola. O que foi, alô? Aí eu, como é o nome daquela porra que faz assim, ó? No treino. Ai, não, disse que depois ele corria com você nos treinos e ficava botando a árvore. Era treino, aí quando tinha Uma árvorezinha. é ali, alô, o Y. Eita, gente, é bom demais, cara. O Amaral, que isso, rapaz. Mas o Adriano também, eu acho que você e o Adriano se jogaram juntos e como é que era? Porque eu fico imaginando, hoje a gente não tem, eu falei do centroavante, mas pô, além do extracampo, vocês tinham são dois centroavantes. Não, né? era. Teve zagueiro que não aguentou. Não aguentava. Teve como é o volante do Palmeiras, que o Pierre. O Pierre, olha, pouca gente sabe. Veio um negócio aqui no o meu ouvido. Aloysio tá recebendo voz. É a voz do... Essa voz é... Não, e quando eu fui começar, que eu não entendia de nada, o primeiro podcast, eles... quer um ponto, Aloysio, quer um ponto? Eu disse, eu me cortei, é pra querer dar ponto no meu... Você não falou, quero 3 da vitória. Quero 3 da vitória, quero 3. Eu disse, quero dar ponto em mim, se eu não tenho nenhum corte aqui. Pra que eu quero Mas ponto? esse programa é maravilhoso. Pra que eu quero porra de ponto, porra? Preciso de ponto não. Aí agora botaram um ponto aqui que não chega no meu ouvido. Quer ver? Se ele pensou como é que era o nome do volante. Aí, fala aí como é que você falou. Aí ele, Pierre. Pô, o cara vai me colhendo. Esse programa, o que eles falam? Deve ter duende, gnomo. Ô, Du, se nós dois fossemos montar um bar, que era que não poderia faltar, prestava. Eu acho que já não ia prestar, porque talvez a gente acabasse com os próprios empreendimentos. Mas se a gente montasse, não, ia acabar. A cosqueira já era, acabava. Se você não fosse apresentador, você queria ser jogador? Qual era a profissão? Olha, você sabe, antes do bar eu acho que... Ou você preferiu o microfone mesmo? Eu vou te falar. Primeiro sai lá, isso aí é loucura. Primeiro sobre o bar. O que não podia faltar no bar é a bebida, obviamente, mas música, que eu amo música. Tem que ter uma musiquinha. Não tinha? E todo samba, sertanejo, Samira Show. Samir Forró, Samira Show, Solange Almeida. E se eu não fosse... Xanda Aviões, Safadão, seria top. Aí. Você não acha que nós temos que falar com os patrão, já tá no finalzinho pra nós ir beber nosso Danone mais ainda? Já tem 2. Você não acha que Boteco do Chula não tinha que ter uma coisinha a mais, não? Eu acho com que uma tinha musiquinha, um pagodezinho ali. Eu acho que tinha que ter. Então, isso não pode faltar, porque se não tivesse, eu nem vinha. Ele foi lá no meu, ele tomou ele fez assim, ó. Ai, que dor. Eu falei, o que foi? Assustou. Você sabe, você me perguntou o que? Se eu não fosse jornalista, o que ia ser? Isso. Eu acho que primeiro que eu tentei jogar futebol, mas o futebol me perdeu, né? Eu acabei optando pelo estudo. Não, porque também não dava, Não dava, né? Mas eu era um cara promissor. Agora,
Eu sou só teimoso. Meu Só jogo de teimoso? Mas eu seria, se eu não fosse, eu queria sempre que ser jornalista, apresentador. Mas hoje, olhando a minha trajetória, talvez eu pudesse ser um belo ator de novela, da novela das 8. Isso? Que é isso? Sim, eu acho que eu teria condições. Aliás, alô, Cauã Raymond. O papai está chegando. O Cauã tem muita. O que está me passando é que ele está andando pela rua e o pessoal, Eduardo Menezes, tá? Não vá se passar por mim, não, viu, Cauã? Não é que a gente te parece que você vai ficar aí se passando por mim. É igualzinho. Entendeu? É, Cauã, não vem, não, hein? Ai, tá igual. É que a televisão engorda. Eita. E você falou, agora eu quero só uma coisa antes da gente terminar, dizer que pra mim é uma honra estar aqui, Chula, e dizer que você é um dos caras mais legais do futebol e mais humanos. Tem tanta história do Aloysio que pouca gente sabe, mas eu queria só dizer que você é um cara que você sempre teve o povo no seu coração, porque você nunca esqueceu suas raízes. A história do clube de Atalaia é maravilhosa. Mas Você falando do esporte aí, né? Chega emocionou. Porque você... Júnior Vigário, meu Barack Obama, Chico Vigário, que foi que me levou de volta para jogar em Atalaia. Atalaia, né? Porra, foi uma recepção, uma volta, um carinho muito grande. E eu acho que por isso que as pessoas torcem por você, porque você ajuda tanta gente, seu coração é tão enorme, e você, o cara que falou, pô, eu queria ver esse cara falido, você virou amigo do cara. Eu acho que a vida é isso, e eu queria te dar os parabéns, porque a conexão tem que ser essa, a gente tem que ser sempre positivo, levar o lado bom da vida e ajudar os outros, sem, né? Tem que chegar e fazer essa alegria e sempre ser positivo. E outra coisa, eu acho que você tem uma ligação muito forte com São Paulo, acho, não tenho certeza, a ponto de aquela história lá que todo mundo sabe, o cara manda, pô, vem aqui para apresentação de São Paulo, eu não quero nada, pra mim é uma honra. Então, pra mim, ó, Chula, eu acho que faltam mais Aloysios, né, no mundo, eu acho que não só pela questão do futebol, mas da questão de vida. É porque eu não queria mais Aloysio, senão eles iam pegar o meu dano. Aliás, se fosse mais Aloysio, ia ser. Eu quero te dar os parabéns, foi maravilhoso estar aqui. Que isso, obrigado. Esse programa tenha um enorme sucesso. De verdade. Agradeço de coração pela sua presença, você ter vindo, ter um carinho na fez. Você é maravilhoso. Né, várias entrevistas lindas, maravilosas. Você merece, cara. Aí, ó, 14. Cadê? Aí, 14 é o número que você completou. De idade, é verdade. 14 anos de ESPN, agora entendi. Esse é fera, né? Porra, muito bom. Chula, parabéns de verdade para a sua equipe toda aqui também, pela iniciativa, e que você tenha um sucesso enorme. E mandar um abraço para o Adriano. Adriano, dessa vez não vai ser um projeto contigo, porque o Aloysio até me falou, pô, tô pensando em fazer um podcast com o Adriano. Mas no caso, teria que gravar uns 600 Ele apareceu gravando, senão... Mas de verdade, você merece tudo de bom. E aqui, ó, tamo junto. Teco do Chula, resenha, Tata, obrigado aí pelo carinho. Muito bom. Só tem que agradecer, foi muito legal, merece, cara. Porra. Que é isso, foi sensacional. Foi uma coisa assim que nós, contando, parecia que nós já tinha combinado. Só esse negócio de ponto. Tá bom. Quero agradecer aí a melhor, Posta Ganha, os patrão, Ramon, Wilker, Renê, a todos, né? Que sempre as pessoas, os meus seguidores joguem com moderação, né, com responsabilidade, a partir dos 18 anos, que faça a sua fezinha, mas guarde o que tem que, né, se ocupar dentro da sua casa. Quero agradecer o meu patrão Sérgio aí, dessa rede ProSal, melhor rede estourada, gasolina de primeira qualidade. Não tem igual, é lá. E quero agradecer patroa Sandra, Alfredo, a Braba, Cusqueninha, que eu amo. Quero agradecer toda a agência, grupo Pomim. Vocês são estourados. Obrigado por isso tudo. Meu patrãozinho aí, Cleito também, cara, sensacional. A vocês, câmaras de marketing, que é sensacional, que estão aí filmando. Desculpa o negócio de ponto, mas tá sendo um estouro. Tudo bem? Mostra o ponto aí, ó, ponto aí. Olha o ponto aqui, deixa eu tirar o ponto. Eu queria falar. Eita! Mas fala com ele, fala que nós somos aqui, faz de conta que o Chula tá o nome da... Oi? Daqui, deixa eu arrumar você. Sumaú, corretora de seguros. Sumaú.
Pronto. Sumaú de corretora seguro. Estourada, não é isso? Isso. É, Sumaú, corretora estourada de seguro. Top, a melhor. Tamo junto, é nós sempre. Essa empresa estourada. Estourou! Bum!